Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com sua vida e com sua família. Convido você a abrir sua revista na lição de número 8. Hoje chegamos ao coração do profetismo bíblico, as chamadas profecias messiânicas. O nosso texto áureo se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Entendemos por profecias messiânicas toda profecia que aponta para a pessoa de Jesus. A palavra Messias é a transliteração da palavra hebraica Mashiach, e Cristo é o seu sinônimo grego. Ambos os termos significam ungido. São termos ligados à figura do rei, e sempre que empregados estão declarando a realeza de Jesus. Há mais de 300 profecias dessa natureza messiânica. Vamos abordar apenas algumas, obviamente, aqui na nossa lição. E dividiremos nosso estudo da seguinte forma: as profecias que dizem respeito ao seu nascimento e à sua infância, as profecias que vão falar do seu ministério durante a fase adulta e as profecias que tratam do seu sofrimento e da sua morte no Calvário. O seu nascimento virginal, Mateus 1, a partir do versículo 18, revela que José fica sabendo da gravidez de Maria antes do casamento e decide sair fora. Mas o anjo lhe aparece em sonho, o anjo do Senhor, e manda ele não temer e receber Maria como sua esposa, porque o que estava acontecendo com Maria era obra do Espírito Santo. Então, Mateus explica que isso aconteceu da maneira que aconteceu para que se cumprisse o que está escrito em Isaías 7,14, que diz: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E é nessa mesma passagem que o nome de Jesus é profetizado, é anunciado. O anjo diz que ele será chamado Emanuel, de acordo também com Isaías capítulo 7, versículo 14. A terceira profecia, ainda sobre o nascimento de Jesus, é sobre o local do seu nascimento. Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 6. Tendo Jesus nascido, eis que chegam em Jerusalém magos vindos do Oriente, avisados estranhamente por uma estrela. Eles querem saber onde estava o rei dos judeus, que acabara de nascer. Herodes imediatamente chama seus estudiosos. Essa informação muito me interessa. Onde as profecias dizem que vai nascer o Cristo, o Messias? Sem titubear, eles respondem: em Belém da Judéia, onde de fato Jesus já havia nascido e cumprido a profecia, conforme Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel. 1.4. O menino é chamado do Egito. O profeta Oséias, séculos antes, havia profetizado: e do Egito chamei o meu filho, Oséias 11.1. Algo difícil de acontecer, já que o menino havia nascido em Belém, mas os evangelhos dizem que, por conta da fúria de Herodes, seus pais tiveram que levá-lo para o Egito, onde ficou até que o risco passasse e até que Deus o chamasse do Egito, conforme a profecia. Mas eles também dizem que ele será chamado Nazareno, é o tópico 1.5 da nossa revista. Agora complicou um pouco. Ele nasceria em Belém, mas viria lá do Egito, mas seria chamado de Nazareno, da cidade de Nazaré, 3 localidades totalmente distintas. Profecias difíceis de se harmonizar, mas por um conjunto de circunstâncias que Mateus explica. O anjo orienta José
sobre o local para onde eles deveriam se dirigir ao voltar do Egito, a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu e viveu com sua família. E assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, diz Mateus. Tudo foi se encaixando como um quebra-cabeça que estava sendo montado e provando que aquele menino, de fato, era o Messias prometido. 2.1 A promessa de um rei. Natã profetiza para o rei Davi, segundo Samuel 7, 12 e 13. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu firmarei o trono dele para sempre. Em João 1,41, André fala para Simão acerca de Jesus: achamos o Messias. Mais à frente, no mesmo contexto, versículo 49, Natanael declara para Jesus: tu és o rei de Israel. Porque, como vimos, Messias e rei são praticamente sinônimos. A realeza de Jesus foi reconhecida pelos magos, pelos discípulos, pela igreja, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Embora Jesus seja rei, como vimos, ele veio como um servo sofredor. Seu reino não seria firmado pela espada, mas sim pela cruz. O profeta Zacarias já houvera profetizado um rei bem diferente. Capítulo 9, versículo 9 do seu livro, ele diz: exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O que se cumpre em Mateus capítulo 21. Mas não era esse o Messias que os judeus esperavam. Isaías 41, 1 e 2 profetiza um Messias misericordioso. Ele diz que o Messias não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega. Ele demonstrará misericórdia para com o fraco e que está se apagando. O que Mateus vê se cumprindo na passagem do homem da mão mirrada, quando ele cita esse texto, Mateus 12, 17 ao 21. Isaías 49, do 1 ao 9, diz que o Messias seria rejeitado por Israel. Diz lá: mas Israel não se deixou ajuntar. E essa rejeição, graças a Deus, vai revelar um novo propósito. Isaías profetiza: farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. E sobre isso escreve João no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isaías 50, 6 ao 9 diz que o Messias iria enfrentar violência. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida. Sofrimentos físicos e humilhação. Exatamente o que descreve os evangelhos sobre o martírio de Jesus. E por fim, Isaías 53, do 1 ao 12, vai falar do sofrimento redentor do Messias, subtópico 3.4. Um texto conhecidíssimo por nós, né? Tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi traspassado por causa das nossas transgressões. Esmagado por causa de nossas iniquidades. O ouro dessas profecias é que, além de falar do sofrimento do Messias, elas dão um propósito a esses sofrimentos. Tudo o que ele vai passar tem um caráter redentor. Por causa das nossas enfermidades, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Algo tipificado em cada animal sacrificado no Antigo Testamento. E que Isaías aplica profeticamente à figura do Messias, com tantos detalhes que mais parece um dos evangelhos. Jesus cumpriu a maior parte das chamadas profecias messiânicas. Falta apenas aquelas que serão cumpridas no seu retorno glorioso. As profecias messiânicas são o coração do nosso tema, ao lado da manifestação do profeta Jesus, que estudaremos mais à frente.
Por quê? Porque ele, o Messias, é o tema central da Bíblia. O Antigo Testamento são profecias que visam confirmar, reafirmar, livro após livro, a vinda do Messias. E os Evangelhos são a narrativa do cumprimento destas profecias. Boa semana, profeta! Boa semana, profetisa! Que Deus te abençoe!